Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Teologia das Coisas. Eu sou o Renan e aqui comigo está o César e o Davi. Isso aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui começando. E hoje nós damos início ao nosso primeiro episódio do quadro Teologia Geek. É aquele quadro que a gente vai trocar uma ideia sobre algum filme, uma série ou alguma música. E o filme de hoje, como você já viu aí, né, no título, é O Show de Truman, O Show da Vida. Eu imagino que você já tenha visto o filme, mas caso não tenha visto ou já faz algum tempo, a gente vai te lembrar um pouco sobre o que esse filme se trata. Sim, e hoje a gente vai de filme e vamos falar do Show de Truman. Então, olha só, o podcast de hoje tem spoiler. Se você ainda não assistiu o filme, aproveita. Na data de hoje, que está saindo esse podcast, o filme está no catálogo da Netflix. Então, se você tem Netflix, você pode ir lá acessar, assistir o filme. O filme não é novo, o filme é de 1998, dirigido pelo Peter Weir. E olha só a sinopse para você entender. O Truman ele é interpretado pelo Jim Carrey. E o Truman, ele é um vendedor de seguros que ele tem uma vida simples, super normal ali, aparentemente, né? Com a sua esposa, que é a Mary. Porém, algumas coisas ali ao redor dele fazem com que ele passe a estranhar a sua cidade, os seus supostos amigos e até a sua própria mulher. Só que após conhecer a Lauren, que é uma misteriosa mulher, que a gente vai conversar um pouco, vai falar um pouco dela depois também, ele fica muito intrigado. E aí ele acaba descobrindo que toda a sua vida está sendo monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional desde a sua infância. Então, assim, é um filme que, por mais que seja ali de 1998, ainda não tinha aquela febre dos realities como a gente tem hoje, principalmente no Brasil. Mas dá pra gente trabalhar muito esse tema e tratar muitas outras coisas através desse filme. Por isso que a gente escolheu. A gente gosta bastante, né, meninos, do filme. E acho que a gente tem bastante coisa aí pra poder conversar. Por onde a gente começa? Quem vai aí? Davi, Renan? O que vocês mais gostaram do filme? Bom, é um filmão, né? É um filmão. Na minha opinião, acho que é o melhor filme do Jim Carrey. A gente vê ele fazendo muito filme de comédia, mas esse realmente é um papel diferente. E algo que a gente nota logo de cara no filme como um todo é a importância de rotinas, né? Por exemplo, ele fica tão viciado em uma rotina, a gente percebe isso no filme, e só quando ele sai daquela rotina que ele percebe que tem alguma coisa de errado na vida dele. É verdade. Isso é verdade. E você falou do Jim Carrey, né? Um dos melhores filmes para mim. Eu acho que é um dos únicos filmes que eu gosto do Jim Carrey. Não é um ator que me chama muito a atenção. Não... É difícil assim, eu falo, nossa, que filme. Mas esse filme, cara, a interpretação dele é sensacional. É bacana. Renan, e você, cara? O que pra você assim chamou mais atenção no filme? Bom, acho que puxando mais pro lado do Davi, eu sou fã mesmo do Jim Carrey. Eu gosto pra caramba dos filmes dele. Assim, e a gente conhece ele dos filmes de comédia, né? Então, ver ele fazendo um filme que, claro que tem suas cenas ali de comédia, né? Cenas engraçadas, tem um aspecto muito sério, onde ele traz uma lição muito importante no filme. Então, acho que o papel do Jim Carrey ali foi um papel surpreendente, assim. Eu que nunca tinha assisti recentemente, mas ele traz uma visão totalmente diferente do ator que nós estamos acostumados a ver, né? Nos filmes que ele normalmente faz. E a gente falando um pouquinho agora sobre a questão da história, né? Essa questão do mundo, você ser monitorado, a sua vida ser monitorada em 24 horas por dia, né? Desde a sua infância. É algo que dava a impressão que ele seria manipulado para sempre, né? Mas algumas coisas começam a acontecer ali no filme que não tem como. Parece que chega uma hora que não tem como. Vai cair. Ia cair a ficha dele, né? Mas todo mundo tentou segurar ele bastante tempo. Vamos tentar destrinchar um pouco aqui alguns pontos interessantes do filme.
Vamos lá, ô Davi. Tem alguma cena que de repente você quer destacar aí, cara? Fala com a gente aí alguma coisa que você achou bem bacana, que eu acho que vale a pena a gente destacar. A começar, né, um dos diálogos mais chaves do filme é um que ele está com um amigo dele, não lembro agora o nome. Até então o maior amigo da vida dele, né? Melhor amigo, entre aspas. Mas eles estão tendo um diálogo na ponte lá, que eles estavam jogando golfe também. E ele diz, né? O Jim Carrey, né? O Truman, ele fala que alguma coisa tá muito estranha na vida dele, né? Naquela cidade. Como ele mesmo diz, parece que o mundo girava ao redor dele. E é quando o amigo dele diz que é muito mundo para uma pessoa só. E é interessante, né, a gente pensar nisso, porque quantas vezes a gente não pensa, ou nossas atitudes não revelam que a gente quer que o mundo gire ao nosso redor, as nossas próprias vontades. E a gente não quer notar o contrário, a gente quer ver, o que a gente quer ver é que o mundo gira ao nosso redor. Mas ele notou que alguma coisa estava errado, porque estava tudo funcionando de modo meio que perfeito na vida dele. Era meio que se tudo que tivesse acontecendo, né? As notícias, as conversas das pessoas, as ações das pessoas eram em torno do que ele fazia e da vida dele. E aí isso faz lembrar também que todo mundo, né? Vamos dizer, todo mundo, ele era a única pessoa que não sabia da realidade. Faziam o possível para manter ele naquele mundinho e não deixar ele alimentar qualquer tipo de pensamento de querer meio que literalmente sair da bolha, né? Porque ele vivia dentro de uma bolha, se a gente for parar para pensar. E uma parte que é bem interessante também é quando ele tem até aquela questão ali que ele começa a ver uns álbuns de foto com a mãe dele, acho que da infância, as coisas tudo manipulado, né? E ele também começa a despertar ali o desejo de sair, de ir para outras cidades, planejar a viagem, né? E aí, em cima disso, eles mudam toda aquela questão da cena. Falam, não, a gente tem que manter ele dentro desse mundinho. E aí começa a vir o quê? A criarem falsas notícias, a criarem situações falsas notícias ali de jornal, né? Que ele tem que assistir. E ele acaba assistindo e vem aquelas notícias falando, não, a melhor coisa é você ficar na sua, né? Você meio que não é o ideal você sair explorando o mundo. Eu não lembro exatamente as frases do jornal, e isso é muito parecido também com algumas coisas hoje em dia, no sentido de como a gente lida com as informações, porque ali parecia que era a única fonte de informação que ele tinha, ele não tinha escolha. Ele via o jornal que era feito para ele, exatamente ele assistir, com situações que não deixava ele muitas vezes raciocinar. E é um cuidado que a gente tem que ter hoje em dia também, né? Como que a gente recebe notícias, como que a gente está aí dentro dessa nossa bolha, né? Será que nós somos questionadores? Quando a gente recebe algo, será que a gente realmente duvida, tenta checar se é verdade ou não, tenta sair daquele conforto de do que eu recebo aqui, que eu escuto, eu vou ficar satisfeito e é isso, e tá bom, né? Você vê, olha como que vai além do reality show de Truman, ele traz muita reflexão para nossa realidade mesmo, né? Sim, o Show de Truman, né? Eu reassisti aí pra gente gravar esse episódio. E a cada dia que passa, né, ele tá se tornando mais atual, né? Tanto pelo sucesso dos reality shows, mas também por essa questão de falsas notícias mesmo, para poder controlar, no caso do filme, uma pessoa. Mas mesmo assim, eles faziam tudo que era possível para poder controlar uma pessoa. E, bom, parando para pensar, né, não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Também, pensando no diálogo, né, que eu comecei falando, quando ele tá lá na ponte com o amigo dele, e até o que o César falou, né, que ele percebe que tem alguma coisa de errado na rotina dele, que tudo tá funcionando meio que em torno dele, e ele decide fugir dali, porque, né, ele quer sair daquela cidade, tá tudo muito estranho. E também o filme mostra pra gente, né, que o motivo de ele querer sair dali é porque ele conheceu, quando ele era um pouco mais jovem, uma garota misteriosa, que era completamente diferente dos outros, porque mesmo que os outros
estavam perto dele sempre, mas eles não queriam verdadeiramente o bem da vida dele, né? Exatamente, quando ele conhece ela, né, ali nos arredores da escola, né, vamos dizer assim, ele tem um olhar diferente com ela e ela com ele, né, o que torna algo diferencial na vida dele, porque pela troca de olhares ali a gente percebe que não era algo comum, né, pra ele ter esse tipo, ser notado desse jeito, né. E logo em seguida, né, quando eles estão numa biblioteca estudando, ela fala, né, que todo mundo sabe de tudo da vida dele e que ela não poderia estar ali conversando com ele. E ele chama ela, né, convida ela pra sair, e ela fala que não pode aceitar. E aí, dando uma disfarçadinha, ela escreve num caderno, né, pra eles irem agora. E eles vão em direção a uma praia, onde ela conta que todos sabem de tudo da vida dele e que teoricamente ali ela fala, né, meio discretamente, mas ela fala que está sendo tudo manipulado, até que alguém chega com o carro, né, pra levar ela embora, pra que não tenha mais esse contato entre os dois. E ela ali acaba revelando seu nome de verdade, né, porque ali no show de Truman, né, no programa, ela tinha um nome fictício que ela tinha falado pra ele, e depois ela acaba revelando seu nome de verdade. E isso deixa uma marca na cabeça do Truman, né? Deixa um pontinho ali, né? Pra ele querer ir atrás. E isso, né? Como o David tinha falado, isso é um incentivo gigante pra ele querer sair dali, porque buscaram ela ali e ela nunca mais voltou, nunca mais apareceu. Tanto que mais pra frente ainda ele... mais pra frente não, né? Desde a primeira cena do filme ele fica comprando revistas de moda, né? Pra poder recortar o rosto das mulheres que tem ali na revista pra poder juntar e formar o rosto daquela mulher que ele tinha conhecido. Pra tentar ter uma memória mais, como posso dizer, mais fixa dela, né? E isso torna, né, um grande motivo pra ele querer sair dali e reencontrar ela. Porque além de ser tudo muito controlado, igual, não lembro se foi o César ou o Davi que falou no começo, mas ninguém ali queria o seu bem. Ninguém queria o bem do Truman. Todos ali estavam fazendo um papel, interpretando. Ele casou com uma mulher que estava... era uma atriz, estava interpretando totalmente ali, né? Interpretando o seu papel. E essa mulher foi a única que foi sincera, foi real com ele, que fez ele sair da caixinha, né? Vamos dizer assim, fez ele pensar um pouco além. É verdade. E não sei, vocês observaram que ali, eu acho que ali um dos fatores que acabou motivando... Claro que tem ali aquela questão, talvez, de uma paixão, de despertar alguma coisa diferente com ela, mas eu acho que tem muita questão do relacionamento genuíno. É meio que foi se criando... foi a única situação onde ele pôde ter, por mais que foi por pouco tempo, ali por alguns drops ali só de tempo, ele teve relacionamento de verdade. Porque tudo que ele viveu não foi verdadeiro. Não era recíproco, ele não tinha algo verdadeiro por parte das pessoas. Então isso, de certa forma, mostra como o ser humano também necessita de relacionamento. Porque no único momento que houve oportunidade, ele já criou um vínculo. Porque ele não tinha vínculo. Era algo que já incomodava ele, de certa forma, ali na sua mente, nas suas coisas. Porque não tinha, ninguém criava um vínculo. Ninguém estava, como o Renan falou, ninguém estava preocupado com o bem com o bem dele. E ali houve aquela mudança. Então tem sim aquela questão talvez de uma paixão, mas entra numa questão do relacionamento de uma forma geral. Eu acho que talvez ali, se fosse simplesmente algo de uma amizade mais simples, talvez também teria despertado ali aquela curiosidade, e essa pessoa abriu os olhos ali dele. O que mais, Davi, que a gente pode falar? Tem mais coisa para falar dessa parte aí, relacionamento a essa moça? Sim, né? Como você bem falou, o que cativou ele para continuar buscando a Lauren foi isso. Foi um relacionamento por um contato que ele teve com ela por pouco tempo, mas que cativou ele totalmente, porque aquilo, mesmo ele não sabendo, aquilo foi a única coisa que foi
verdadeira ao longo de toda a vida dele, né? Tanto que aquilo mudou completamente a vida dele. A partir dali, né? Ele sempre estava falando que ia sair dali, percebeu coisas que tudo que estava acontecendo era estranho, fazia tudo em torno dele, né? Até algo engraçado, né? No filme as pessoas vão falando com ele e dependendo do objeto que elas tiverem com a mão, elas fazem uma propaganda pro Truman, porque ele não sabe que tem uma câmera, né? Até dentro de casa, brigando casa, com a né? mulher dele. Casa, né? Ela faz uma propaganda de uma lata lá de chocolate, né? Café, algum cacau, alguma coisa assim, né? Era o cacau do não sei de que país lá que eu não lembro. E ela faz com aquela olhada, tipo, olhando pra câmera e falando, compre esse, tal, coisa. Acho que Tipo, tem é muito comercial dentro, Sim. tipo, é um comercial explícito dentro Sim. da vida do cara. Tem a e o cara, cerveja tipo, também, não tem? A cerveja. Acho que tem. Sim. É verdade, não, é verdade. Como que é? E é interessante que até esse momento aí, esses momentos, todo mundo controla o Truman. E eu acho que um dos divisores aí da dinâmica também do filme é essa questão do despertar dele, do abrir os olhos, né? Porque a atitude dele passa a ser diferente. Então ele de ser um controlado, ele passa a ser um controlador da situação, de certa forma. E as pessoas não sabem como lidar com isso ali dentro. Porque ele começa, a princípio ele meio que se rebela, e depois ele vem de uma certa forma tentando agir com astúcia ali, né, com sabedoria, para tentar reverter a situação, né, porque ele quer fugir. Mas ele não tenta demonstrar assim de uma forma tão clara, ele tenta usar ali a própria situação. Eu acho que isso é algo muito interessante. Sim, né? Ele teve os olhos abertos ali naquele contato com a Lauren, mas também, muito em parte, né, como o César e Renan falaram, por conta do relacionamento que foi genuíno mesmo, porque ela era a única que se importava com ele mesmo. E é interessante, né, pensar nisso, porque todos os atores, os diretores, os telespectadores que acompanhavam o show só se importavam com o entretenimento deles mesmos. Ninguém nunca pensou, né, como que o cara se sentia, se ele sabia que estava vivendo num show ou não. E ela foi a única que pensou no que realmente era certo e moral de se fazer, né? E quantas vezes, né, trazendo para o nosso contexto aqui, quantas vezes nós não deixamos de fazer alguma coisa, falar alguma coisa, a gente está pensando no que a sociedade como um todo vai pensar e vai julgar a gente, e a gente deixa de fazer aquilo que era verdadeiramente certo e moral, o correto mesmo de se fazer, né? Sim. E aí entra uma questão, né, meninos, que é antes, né, da gravação, que a gente comentou bastante sobre a questão de João 9, né? Que essa questão do abrir os olhos, ela é um pouco parecida com a situação ali de João 9, que fala da cura do cego de nascença. Por que a gente fala da questão do cego de nascença? Ele era alguém que ele não tinha ali, né? Claro, num sentido literal mesmo, ele não via, né? Mas a gente lembra aí da questão do cego de nascença porque o Truman, ele era cego para a realidade dele, né? Claro que é diferente do cego aqui, ele era cego mesmo de vista. Mas eu falo assim, da lembrança de como às vezes tem a oportunidade de alguém vir e realmente colocar ali o que é a real, né? Ele teve essa, vamos dizer, essa oportunidade que fez ele realmente ali enxergar as coisas de um mundo diferente. Não fez ele se livrar do mundo, fez ele entender o mundo que ele vivia, ele ter noção do que ele era, o que ele representava também naquele mundo, né? E ao mesmo tempo lidar e lutar porque ele passa a ser um inconformado com aquela realidade, né? E isso é muito interessante. Eu não sei o que vocês pensam dessa visão, desse comparativo, assim, claro, né? Uma analogia que eu estou trazendo aqui, de situação que a gente tem mesmo no nosso dia a dia, né? Sim, né, no caso do filme, né? Claro, ele via, mas ele não, digamos, não via como um todo, né? Ele não conseguia compreender aquilo tudo,
Até por isso que ele fica se questionando sobre tudo que está acontecendo, porque ele não consegue ver além do que aquelas expressões, aquelas pessoas estavam passando para ele. Ele só sabia que tinha alguma coisa estranha, mas não tinha ninguém que falasse para ele o que, né? O que estava acontecendo de estranho. Exatamente. O programa, né, ele comemora ali uns 30 anos, né, do show de Truman, né? E é interessante ver que eles mostram, né, quando o diretor do programa tá dando uma entrevista pra TV, que encaixa bem na fala do César, que ele diz que como que é? Nós vivemos nós aceitamos o mundo nossa, como que é mesmo? A frase? Deixa eu ver se eu tenho. Travei. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pera aí, vamos destravar tudo isso. Ah, tá. Ele diz assim: aceitamos a realidade do mundo que nos é mostrada. É simples assim, é isso? Ou não? Isso, era essa mesmo. Era essa que eu tava pensando. Então, a realidade dele era aquela. Não tinha outra possível pra ele, né? Então, encaixa bem no que o César, né, apresentou, né, de João 9, porque ele nasceu cego para qualquer outro tipo de realidade. Ele não era cego de vista, mas ele não enxergava mais nada além do que era apresentado para ele. Então ele vivia naquele mundinho dele, ele vivia ali onde era tudo controlado. E é interessante, né, ligar com o João 9, porque depois ainda no texto de João 9, cada pessoa fica perguntando pro cego, né? Quem te curou? Quem é essa tal pessoa que fez isso com você? Quem que te livrou de tal coisa? E no show de Truman, ele, essa pergunta não acontece pro Truman. Acontece fora. Porque como é um reality show, todo mundo quer saber o que aconteceu com o Truman, só que sem perguntar diretamente pra ele. Então fica aquele negócio de, vai descobrir no próximo episódio. Então eles esperam acontecer a próxima transmissão pra, saber o que aconteceu com ele. Então cara, o que aconteceu com o Truman? Meu Deus, o que aconteceu com ele? Tanto que tem a cena lá que ele tá meio que botou alguma coisa lá pra fingir que tava dormindo. No porão, né? Ele coloca lá um boneco de leve com gravador de ronco. Aí chega o amigo dele lá, né? Porque o diretor manda o amigo dele lá pra ver se ele tava lá mesmo. E aí eles descobrem que ele não tava na casa, aí vira aquele alvoroço todo, porque, caramba, onde tá o Truman? Onde tá o Truman? Então, eles não... A pergunta não vai diretamente ao Truman, né? Mas vai pra, teoricamente, o programa em si, né? Porque o Truman não recebe essa pergunta, mas todo mundo pergunta isso diretamente... Não pergunta isso diretamente a ele, né? E, querendo ou não, como o diretor que pensou em tudo, né, e controla tudo, cai sobre ele a responsabilidade, né? E aí, tanto que quando eles não conseguem achar, eles cortam o programa. E aí causa mais alvoroço ainda, né? E acho que foi o primeiro corte que tem no programa, né? Então, até quando ele some, né, o povo começa a sair na rua atrás dele, mas ninguém, né, tá preocupado mesmo com a saúde dele. Eles só estão preocupados com o show, né? Que o show tem que continuar. E até era interessante, foi quando isso que aconteceu, que eles olharam o número de espectadores e aquele estava sendo o maior número de espectadores que eles estavam tendo na transmissão. Foi quando ele saiu de cena. Exatamente. E é interessante, né, essa motivação ali dos atores e o que motiva, né, cada um ali a simplesmente usar a vida de alguém, né, para o seu próprio benefício. É um nível, às vezes, de frieza, seja consciente ou inconsciente, né, que você está se preocupando. Porque o que a gente pode... Vamos ver, ajuda aí. O que a gente pode listar de possíveis motivações? Será que é a questão de... o desejo ali de reconhecimento, da questão da fama? Será que acho que é um que a gente pode listar? Acho que sim, né? Até no começo do filme, a atriz lá, que faz a mulher do Truman no show, ela fala, né, que o show de Truman
o programa ali é a vida dela, mas porque aquilo era a fonte de sustento dela, era tudo que ela tinha, mas ela tava pensando nela mesma. Sim. O que mais, gente, que a gente pode, sei lá, dinheiro? Será que eram pessoas ali com altos salários? Bom, tem um aspecto interessante, né? Que eles falam que ali era o maior estúdio já produzido, né? Alguma coisa assim. E que além da Muralha da China, era outra coisa vista, né? Da Lua. Então, tipo, acho que querendo ou não, né? Traz, é lógico, uma atenção maior, né? Por ser um reality show, tipo, da vida do cara. Mas isso é um ponto pra chamar atenção, né? Tipo, é uma coisa tão grande, um ambiente tão grande que você consegue ver, é comparável à Muralha da China, entendeu? Então eles criaram, né? Isso chama atenção, né? Por terem criado um ambiente totalmente fictício ali, né? Sim, é verdade. Só voltando até para o ponto que a gente tá falando da esposa, né? Olha só, e se a gente trazendo isso também para a realidade, porque você vê, ela viveu uma vida com ele por outras motivações, porque ela não gostava, ela nunca foi apaixonada, ela nunca amou o Truman. Então ela tinha outras motivações. E, gente, isso é uma situação que pode acontecer de forma assim muito, pode ser muito normal da gente ver na realidade, né? Muitas vezes você tem algo que seria na sua essência positivo, como por exemplo um relacionamento, um casamento, mas que se não houver uma motivação correta, né, se torna totalmente fora ali dos padrões, né? E ela, imagina, ela não vivia. Talvez ele poderia gostar, mas nem, de certa forma ele não tinha aquela reciprocidade dela, né, de um relacionamento genuíno. Mas olha só que interessante, a amizade é a mesma coisa, né? O cara não era amigo, mas vivia como amigo. Então é totalmente artificial, é uma coisa assim que fala, nossa, né, só ali no filme. Mas, gente, não é só no filme. A gente tem isso muito no dia a dia do ser humano. Então é um cuidado que tem que ter. O que nos motiva? Né? O que nos motiva a aproximar de uma pessoa? O que nos motiva a ter um relacionamento? Será que os nossos propósitos estão bem genuínos ali, né? Ou será que tem algo, às vezes, de um interesse da nossa natureza egoísta que tá, e esse interesse está ali muito se sobressaindo, né? Muito mais do que algo mais genuíno. Eu acho um ponto muito interessante ali. E agora tem uma outra coisa também, né? A motivação do telespectador. Hoje, a gente tá aquele auge, aquela febre de realities, né? A gente tem aí agora mais uma edição do Big Brother e vários realities que fazem muito sucesso aqui no Brasil, né? A gente tem aí, a gente tem a Fazenda, a gente tem outros que eu não lembro mais, o que motiva? O que vocês acham que faz, né? Hoje o ser humano gostar tanto desse tipo de programa que é o reality show? A gente, né, você, só antes de falar aqui, você falou, né, reality shows de TV, mas a gente pode pensar também em outros tipos, né, digamos, de reality show. Por exemplo, as pessoas que pensando mais, né, nos blogueiros aí, aqueles que mostram praticamente sua rotina inteira, a sua vida toda nas redes sociais, é uma espécie de um reality show. A gente tá vendo tudo da vida da pessoa, às vezes, né, até mais do que o necessário, mas enfim, né. Mas então, o que leva as pessoas, né, a acompanhar esses reality shows, ou então esses que mostram toda a sua vida, né, nas redes sociais, né? Eu acho que é porque elas se identificam ali naquelas pessoas, ou então naquele contexto, né? E elas querem ver, né, como que elas vão lidar com aquilo, porque uma coisa, né, até que o filme deixa bem claro é que não importa quantos filmes de fantasia, ficção científica, séries existam, a realidade, né, a emoção verdadeira, o cotidiano de uma pessoa é insuperável. E quando a gente vê alguém passando por aquilo que a gente passa no nosso dia a dia, por
por problemas do nosso cotidiano mesmo, aquilo, digamos, emociona a gente, né? Cativa a gente, porque até acho que aí vem um pouco também, né, da maravilha, né, do nosso Deus Criador, que por mais que a gente viva isso, é só às vezes quando a gente para o que a gente está fazendo para ver o que um outro está passando, que a gente se encanta com aquilo mesmo e vê que aquilo é maravilhoso, né? O fato de a gente perceber o quanto nós somos frágeis, às vezes, por lidar com algum problema, ou então de poder rir de alguma coisa, ter amigos, né? Mas, digamos, amigos verdadeiros, né? Não amigos como no filme, que amigos como aquele, né? Ou com amigo como nesses realities, né, cara? Porque quem é de fora consegue ver quem tá sendo falso. É verdade, outro, né? Claro, na medida do possível, na medida da edição do programa, Sim. né? Então, mas acho que em parte é isso, né? O que leva as pessoas a acompanharem esses reality shows, sabe? Porque a gente se identifica. Concordo. Acho que a pessoa se identifica demais com uma situação e, assim, eu acho até meio errado, né, da gente, não de quem assiste, né, porque a pessoa, ela escolhe se ela quer assistir ou não, né, então isso depende dela. Mas um ato, né, de algumas pessoas que assistem, que é julgar quem tá lá dentro, né, nós não devemos julgar ninguém, né, o julgamento pertence a Deus, não a nós homens. Então, é claro que, né, você pode olhar para a pessoa, algumas atitudes dela e falar que, nossa, caramba, que atitude errada, tudo mais, mas você não deve julgar aquela pessoa. E eu vejo isso cada vez mais presente, né? Independente de reality show ou não, fora de reality, né? Então, eu acho que isso acaba sendo muito presente, ainda mais na nossa sociedade, né? Acho que isso tá crescendo e é bom lembrar, né? Sempre bom lembrar que nós não devemos julgar ninguém. Sim. Eu acho que um pouco também do que vocês falaram me fez lembrar também de um cuidado que a gente tem que ter, claro, em tudo que a gente assiste, que a gente faz. Porque, o que acontece? Os reality, eles vieram, vamos dizer, ele, de certa forma, ele é um tipo de programa, né? Um tipo de entretenimento um pouco mais recente. O nosso hábito era muito ali com base na ficção. O brasileiro é apaixonado por novela e vem os filmes também, né? Então hoje aí a gente tem o acesso aos streamings com as séries e tal. O que acontece? Ali é ficção. Muitas vezes ficção e situações que talvez num dia a dia seria muito difícil em alguns casos de acontecer, outras não. Mas quando a gente fala de reality, a gente tem várias modalidades, né? Que nem a gente tem, né, os realities de culinária, que o foco é o quê? Às vezes é num talento ou na falta de talento de alguém ali, né? Esses que mostram, às vezes, alguma habilidade específica, aqueles realities de empreendedorismo, qual o nome daquele? O Shark Tank, né? E tem ali, tem o Shark Tank, tem o Aprendiz também, que é um clássico ali, né? Você tá demitido, do Roberto Justus. Mas quando a gente entra nessa questão do reality de confinamento, tem um ponto que eu acho que a gente sempre tem que estar atento. Por quê? O que nos motiva, às vezes, também a assistir pode ser algo que, às vezes, não seja tão positivo, né? Porque se você for pegar, a gente tem essas polêmicas que acontecem, mas tem muitas vezes situações que são chatas, brigas, situações ali bem complicadas que não tá no mundo da ficção, tá no mundo real, né? Por mais que ali possa ter uma manipulação, ou talvez não tenha, mas como que a gente lida assistindo isso? Poxa, eu tô vendo ali uma treta, será que eu tô vendo ali e tô curtindo aquilo, assim, a ponto de, porque é real, às vezes é uma briga, é ofensa. E será que eu tô naquela expectativa e gostando, tendo prazer de ver aquilo? De repente eu tô na torcida pra algum e eu posso acabar partindo para aquele pensamento, nossa, não vejo a hora do outro pegar e como dizer, lacrar ali, porque aquele outro lá não gosta. Ou descer a porrada, entendeu? E tretar. Se for pegar, teve várias situações já em reality, cuspida, já chegou aí de partir pra briga.
Mas eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que um cuidado de assistir um reality eu acho que o filtro também é muito importante, principalmente para nós cristãos. O que eu tô vendo? Porque ali é muito da realidade. Será que eu tô realmente concordando com tudo aquilo? Para mim tá sendo um entretenimento, pensando nesse lado, porque tem um lado talvez possa ser positivo, como essa questão de se identificar, de muitas vezes a gente ali, né, identificar até com alguém ali, talvez com atitudes possam ser parecidas com a nossa ou não. Mas não sei, o que vocês pensam? Pode ser que eu tô viajando um pouco aqui ou não. Quero ouvir um pouco de vocês. Tá? Não, como você bem falou, né? É importante a gente ter o filtro. O filtro, né, é muito importante para nós cristãos. E principalmente, né, pensando nesse contexto agora que a gente está falando de reality show, o porquê, né, que a gente assiste determinado reality show. É por causa das brigas, é por causa do talento da pessoa, é por causa da falta de talento, é por causa da bronca do Jacan, né? Vergonha da profissão. Mas é importante, né, a gente ter esse filtro, avaliar, né? Acho que se você tá ouvindo isso, acho que, né, você já é bem grandinho já para ver o que você deve ou não assistir, avaliar suas motivações com determinado conteúdo. E tá entrando agora mais nos assuntos de reality show mesmo, de TV, ou que estão em streaming, mas eu acho que até dá todo um outro episódio só avaliando essa questão de motivações, por que atrai mesmo, que dá pra gente pesquisar muita coisa, né, trazer vários assuntos, polêmicas, né, e quem sabe aí com convidados, né. Opa! Logo tem convidado, né, gente? Exatamente. E então, acho que só, né, uma coisa que é bom que a gente aplicar para a nossa vida, com base no que a gente falou do filme, para a gente caminhar para o nosso final, juntar, né, a relação do que o diretor do show de Truman falou naquela entrevista para a TV, que a gente aceitamos a realidade do mundo que nos é apresentada. E também juntar com aquela frase aquela frase não, né? Aquela atitude da Lauren, que o relacionamento genuíno, né, de se importar verdadeiramente com a pessoa. Então, por exemplo, quantas pessoas, né, talvez estejam aí cegas, né, igual o Truman, aceitando a realidade do mundo que eles compreendem, e às vezes a gente com nossa atitude correta de não se importar às vezes com o que os outros vão pensar, mas sim do que fazer o que é certo. Nisso a gente pode estar abrindo os olhos de outras pessoas, né? E quando a gente deixa de fazer isso, talvez a gente esteja deixando ainda a pessoa continuar cega, né? E nisso, já pensando também contexto de evangelização mesmo, talvez aquele amigo, aquele colega de trabalho, faculdade, escola, que a gente tem contato com ele frequentemente, mas e a gente pode ali, né, fazer ele ver, compreender o mundo verdadeiramente, mas às vezes a gente deixa isso de lado. Então que essa não seja a nossa, né, atitude. Amém. Fica a reflexão, né? Gente, o que mais que a gente tem que falar? Eu acho que já deu, né? A gente falou bastante pro nosso primeiro episódio, né? Acho que tá ótimo. Tá ótimo. A gente tem que divulgar as páginas, né? Porque é o primeiro episódio. O pessoal precisa ajudar a gente aí com sugestão. Exatamente. Com ideias. Fala aí, Renan. Porque também a gente não tem como que o pessoal pode ajudar a gente? Nossa cabeça não é mil maravilhas, a gente não tem ideia pra tudo. Então, como a gente vai fazer de temas diversos e tudo mais, então você pode mandar sua sugestão nos nossos Instagrams, underline, @grandeamor underline, que é o perfil que eu administro. Pode mandar também no meu perfil pessoal, @underline Renan C. Pereira underline. Pode mandar no perfil do Davi. Fala aí, Davi. @davi.fernando.souza. Também pode ser na minha página, @Teologia Geek. Também pode ser no e-mail aqui do podcast, teologiadascoisas@gmail.com, e também pode ser aí no perfil do César. Sim, pode ser no meu perfil sim, tá? Que é @César
ponto Valenca, né? O Valença aí sem o cedilha, tá? Fiquem à vontade, mandem sugestões, ideias. A gente precisa, lembrando que aqui a gente vai falar de tudo. A gente tá aberto a falar de qualquer tema que fuja um pouco daquilo que é mais clássico. Então a gente pode estar falando de repente, né, depois de algum outro filme, alguma outra coisa, mas vários assuntos aí que a gente quer tratar, às vezes alguns assuntos mais leves. Então assim, gente, ajuda a gente com ideias. Vamos tentar ir um pouco fora da casinha aí nos temas, pra gente tá conversando. Ideias de convidados também, né, que estejam ao nosso humilde alcance aqui também. Por favor, falem Nicodemos aí, que é meio impossível, entendeu? A não ser que ele tá vamos com escutando calma aqui aí. e ele fala assim, ó, eu quero participar, né? Se ele se oferecer, beleza, mas... Não, ele tá escutando e vai mandar um e-mail pra gente. Isso, pode mandar. Se você quer trocar uma ideia com a gente, manda aí, teologiadascoisas@gmail.com. Show. Então, gente, é isso. A gente já introduziu um pouco aí o tema, né, de reality shows. Então, se você quer aí um outro episódio só pra gente analisar esse tema, então dá um feedback pra gente, que a gente prepara assim. A opinião de vocês é importante, a gente quer ter esse feedback com vocês, a gente quer ter o contato, a gente quer saber o que vocês querem ouvir. Então, por favor, interajam com a gente também. Isso aí, da minha parte, valeu, gente. Até o próximo episódio, hein, gente? Aguardo vocês. Então é isso, até o próximo episódio, gente. Falou! É isso aí, gente. Até o próximo episódio. E se eu não ver vocês, né? Bom dia, Verdade. boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você estiver escutando. E até a próxima.